Perfeito, obrigado Semi, obrigado pela AWS pelo convite. Meu histórico começou no mercado financeiro em Nova York, eu trabalhei em Sales and Trading, na parte de Equities, né? Depois disso eu mudei para a Califórnia, empreendi em Tech, e com o tempo acabei me apaixonando pelas questões ambientais, os desafios da sustentabilidade, abri uma empresa de consultoria de Green Building e de Zero Waste. Trabalhei inclusive nos projetos de Green Building da Copa do Mundo do Brasil, o que acabou me trazendo de volta ao Brasil e adorando o desafio de novo de poder trazer algum impacto e gerar valor no país onde eu cresci. E hoje a gente está focado muito na parte de resolver o problema de economia circular e é isso que a Care está aqui para contribuir. Eu queria ouvir um pouco da história desde o início da concepção, todo o trajeto até o dia de hoje. Bom, para mim, quando eu cheguei no Brasil, eu me encontrei morando em Brasília, não conhecia ninguém, então tinha muito tempo livre. E eu acabei sendo cogitado por um chefe de cozinha que me perguntou, né, como é que eu faço para melhorar a minha operação do meu restaurante, né? Minha preocupação é com saúde, só que todo o meu resíduo hoje vai para um segundo maior aterro sanitário do mundo, a céu aberto. Todo esse resíduo que eu gero, ele poderia ser aproveitado para regenerar o solo e está indo para um aterro, né? Como que eu faço para fazer isso? E isso basicamente me levou, né, nessa jornada que começou com o objetivo de Zero Waste. Poucos entendem, mas mais de 90% de tudo que a gente produz e consome poderia ser utilizado novamente. É só uma questão de dinheiro. Infelizmente, o mundo só consegue circular em torno de 15% da massa Municipal Solid Waste, né, no resíduo sólidos urbanos, e o total da massa que a gente extrai da natureza e consegue aproveitar é por volta de 7%. Ou seja, nós somos extremamente ineficientes no uso dos recursos que a gente extrai da terra. E isso incomodou muito, porém, o que a gente conseguiu fazer? Em 3 meses a gente conseguiu superar a meta de Zero Waste, que é 90% de desvio de aterro. E o que a gente fez? A gente simplesmente separou o resíduo orgânico, que é uma massa pesada, mais de 50% do resíduo, montamos uma logística reversa do vidro, que o Rodrigo é expert no assunto, e com isso a gente conseguiu limpar todos os outros resíduos que podem depois ser reciclados e de repente o sistema funcionou. Essa luz mudou assim a minha visão do mundo e como a gente consegue resolver isso. Só que teve o desafio de conseguir implementar tecnologia nisso. Porque o custo de conseguir ser Zero Waste, ou recuperar todas essas massas, ela é mais cara do que simplesmente colocar na rua e deixar esse resíduo todo ir para o aterro sanitário. E foi em cima disso depois que a gente nasceu para resolver esse problema. Primeiramente, rapidamente, só para contar a nossa história, a gente começou com rastreabilidade no mundo físico, ou seja, a gente criou os apps, os sistemas todos para conseguir fazer essa logística, mas a gente viu que a gente tinha outros competidores no mercado que já faziam isso muito bem, e que o que faltava de fato era um layer acima disso tudo que fazia a validação da cadeia de logística reversa. E com esse novo layer acima dessa cadeia, a gente consegue de fato comprovar, né, trazer integridade a um sistema e de fato criar ativos ambientais. Eu venho do mercado financeiro, então para mim isso é natural. Ativos ambientais que podem resolver esse problema do cost gap, né, da diferença do custo. Se a gente faz isso, a gente muda o mundo. A gente é completamente confiantes no futuro de blockchain. Para a gente é indiscutível. E blockchain tem vários aspectos diferentes. Você tem layers, né, de tokenização, você tem blockchains públicas, blockchains privadas. Então depende da forma que aquela ferramenta vai agregar valor para o seu negócio. No nosso caso, vale muito. A gente está querendo criar, de certa forma, um novo mercado financeiro. O mercado financeiro é de altíssima integridade. Então, você tem que conseguir passar os critérios mais avançados possíveis. E, por sorte, né, DeFi, Decentralized Finance, né, nasceu como uma V2 do mercado financeiro de hoje. Ele já nasceu pronto. Então, várias coisas que a gente precisaria construir no formato tradicional no Web 2, ele já vem pronto em blockchain. Como questões de contratos inteligentes para definir a distribuição de renda através de compras de créditos, por exemplo. Né? Tokens fungíveis. Né? Você aposenta, no nosso mercado, que é crédito de carbono e crédito de reciclagem, né? Você aposenta NFTs, os Non-Fungible Tokens. Né? Isso é um claim ambiental.
mas ao mesmo tempo você pode usar tokens fungíveis para criar um mercado para você poder tradear esses ativos. Tá? E esses ativos podem entrar em sistemas chamados liquidity pools. Tá? Liquidity pool é basicamente eles chamam isso de um automated market maker. É um mecanismo de mercado que é extremamente avançado e que os bancos hoje estão usando, inclusive nos Estados Unidos, estão tudo transicionando para isso. Então você já consegue nascer super avançado num custo muito baixo para entrar. Então a gente é convencidos absolutamente no uso de blockchain para o nosso uso de mercado. Qual que é o custo do education para vocês? Foi um desafio? Doeu muito, sabe, esse processo? Bom, no nosso caso, eu diria que a gente está nessa fase de também usar o blockchain da forma correta. A gente enxerga um caminho só, que é a tokenização, tá, para esses ativos, e trazer maior transparência total da cadeia, né, desde o início até o fim, e a gente consegue fazer isso com a rastreabilidade do dinheiro. Então, por exemplo, você compra um crédito, a Microsoft comprou um crédito certificado pela Verra ou a Gold Standard. Poxa, mas o que isso significa? Eu consigo olhar no blockchain e ver o dinheiro sendo de fato destravado para cada um dos participantes ao longo da cadeia. Esse nível de transparência, ele não existe até hoje, né? Então a gente tem esse desafio desse mercado também, a gente fala dos desafios que a gente tem. A experiência tem que ser Web 2, ou seja, a mais simples possível. O cara está acostumado a usar o quê? Fazer Pix? Tem que fazer Pix. O cara vai comprar crédito de carbono fazendo Pix, vai comprar crédito riscado usando Pix. No nosso caso, por nós também estarmos na nuvem, a gente tem um pouquinho menos de dificuldade, eu diria, com os stakeholders da cadeia. Você simplesmente está aprovando o compartilhamento de dados com uma rede que está verificando essa cadeia de logística toda e que está, de fato, tokenizando esses ativos e devolvendo valor para você. A gente gera as carteiras automatizadas para cada um dos participantes da cadeia e simplesmente manda esse USDC, que veio de uma venda de um crédito de carbono, diretamente para a conta bancária dela. A experiência tem que ser simples para o usuário. Quais são hoje seus indicadores de impacto e os resultados que vocês têm tido para mostrar que realmente funciona? O nosso North Star é conseguir entregar o máximo de valor de volta para a cadeia. Se a gente consegue fazer isso, o nosso business está indo bem, todos os nossos clientes do ecossistema estão funcionando bem. Obviamente, o nosso grande diferencial é o buyer, né? O buyer é quem está comprando os créditos de carbono e os créditos de reciclagem. Uma vez que você tem o buyer, você tem todo o supply vai vir do mercado, né? De plataformas como a Green Mining, por exemplo. Então, é um mercado que depende muito do buyer, da demanda da compra dos créditos. Mas uma vez que você tem isso, o supply vem. Mas o nosso North Star, o nosso objetivo primário, é ser o maior distribuidor de renda através de créditos no mundo. Só para tangibilizar para todo mundo que está aqui, vocês querem dar algum caso de sucesso? A gente olhou para a economia circular e a gente viu que tem um monte de gente resolvendo problemas de plástico, de vidro, de recicláveis. Só que 50% do resíduo no mundo é resíduo orgânico. E esse resíduo todo acaba num aterro sanitário gerando um gás de efeito estufa super poluente chamado metano, que é o maior problema no mundo hoje. E se a gente resolve o orgânico, a gente resolve o resto. Porque você limpou as cadeias de logística reversa dos demais resíduos. Então a gente tem orgulho de dizer que a gente está lançando o primeiro crédito de carbono hoje no mundo completamente digitalizado, tokenizado, em cima do projeto da Terra Ambiental em Jundiaí, um pátio de compostagem de resíduos orgânicos aqui no Brasil. Obrigado. E esses créditos, né, que a gente está falando, o crédito de carbono, que ele é oriundo do metano, na nossa visão, ele é o mais valioso do mundo. A gente pode depois fazer uma demo para quem quiser entender exatamente por quê, toda a rastreabilidade e como que esses créditos de metano são comparáveis ao que existe no mercado de carbono hoje, tá? E por que ele é tão incrível, tá? E lembrando que a gente está evitando metano no aterro, criando um composto que resolve o problema do solo, sem falar que a gente está remunerando toda a cadeia. Então, a gente começou por aqui e a gente quer agregar valor a todas as empresas que estão atuando nesse setor. No nosso caso, a gente já tem pessoas do nosso time que trabalhavam muito com a AWS, então já tinham um histórico de confiança. Sempre que a gente pediu ajuda, falamos da nossa história, a AWS esteve lá para nos ajudar. Acabamos de completar uma POC muito legal, né, usando o GenAI para a gente conseguir absorver dados de documentos de N tipos, um sistema que a gente vai poder usar globalmente, né? O caso do Brasil, ele é bem diferente de outros casos em outros países.
só para dar um exemplo, manifesto de transporte de resíduo, certificado de destinação final, notas fiscais, a gente consegue extrair todos esses dados, tá? A mesma aplicação funciona também na Califórnia, nos Estados Unidos e mundo afora, então a gente tem uma parceria muito forte, mas a gente só tem a agradecer. Quais são os próximos passos para a Carrot? A gente não nasceu pensando que a gente era uma empresa de AI, a gente nasceu querendo resolver um problema no mundo físico, a gente começou a usar tecnologias de blockchain, de repente a gente enxerga uma visão muito clara de que somos uma empresa de AI, sempre tinha que ser uma empresa de AI e não teria como escalar se não fôssemos uma empresa de AI. Como a gente falou, a gente teve um primeiro projeto, né? Quando a gente fala de um mercado financeiro que vai funcionar em grande escala, com alta integridade, com os créditos, você precisa ter mecanismos de garantia de que aqueles créditos são de alta integridade. O que mais vale nesse mercado hoje é a integridade. Então, como que você vai fazer isso, né? Hoje o mercado, quando você lança um crédito de carbono, hoje, você vai levar 2, 3 anos para criar, você vai gastar 150, 250 mil dólares para montar projetos, você vai ter N auditores que vão estar validando todos os documentos, Excels, etc. Isso não tem escala. Isso não vai escalar de forma alguma. Então, de certa forma, nós nos enxergamos como um agent auditor que vai estar fazendo a auditoria de todos esses dados de uma forma que nenhum auditor no mundo conseguiria fazer. Nenhuma Deloitte, nenhuma PricewaterhouseCoopers, ninguém consegue fazer. A gente acredita que ninguém consegue fazer o que a gente já faz. Imagina daqui a um ano. Tá? Então, a gente tem 3 layers. O primeiro layer é basicamente regras que a gente determina baseadas numa metodologia de terceira parte. Uma Verra, uma Gold Standard, alguém define quais são as regras de validação, tá, para aquela metodologia. Ok. Segundo nível, Machine Learning. Terceiro nível, colocar tudo debaixo de um AI Agent. Então, esse é o nosso caminho, a gente tem certeza disso, e a gente acredita que com esse nível de integridade, o mercado de fato vai conseguir finalmente crescer. O mercado de crédito de carbono hoje, no mercado regulado, é 850 bi. Tá? O mercado de crédito de carbono voluntário é abaixo de 2 bi. Tá? A gente precisa colocar 1,3 tri por ano a mais do que a gente está colocando hoje. A mais do que Green Bonds e Sustainability Linked Bonds. Ou seja, o mercado vai ser gigantesco em pouco tempo. E a gente precisa disso. E como que a gente vai criar isso sem ter integridade? Qual dica você daria para alguém que quer empreender hoje nesse segmento? Em sustentabilidade, na direção de ESG? No meu caso, eu diria que a mesma coisa é procurar uma forma de você entregar valor e ganhar dinheiro. Não adianta só entregar valor e ser uma coisa bonita. Isso tem que ser monetizável e muito rápido, porque o dinheiro vai muito rápido. Então você tem que ter, talvez, não pular para já empreender, até você ter um conhecimento muito profundo daquela oportunidade específica e aí ir para cima. Colocar pessoas ao seu redor. Se você é muito jovem, colocar pessoas muito boas ao seu redor. Mentores, ou mesmo, talvez, às vezes, né, eu quero ser empreendedor, mas, eu vou passar 2 anos na Deloitte, 2 anos na Accenture, na AWS, e vou estudar, para depois dar aquele pulo. É muito difícil empreender. É 10 vezes mais difícil do que a gente imagina antes de começar. Vai sofrer, não tem jeito, mas tem que gostar de sofrer.